Deixe-me contar algo que ninguém tem coragem de dizer sobre despertar espiritual. Existe uma mentira bonita sendo vendida por aí, uma fantasia perfumada de incenso e promessas de paz eterna. A verdade? O despertar espiritual não é um abraço caloroso do universo. É ser esfolado vivo pela existência, camada por camada, até que não sobre nada daquilo que você chamava de eu. A maioria das pessoas nunca completa essa travessia. Elas param no meio do caminho, ensanguentadas e confusas, preferindo voltar para a prisão confortável da inconsciência. E sabe de uma coisa? Eu entendo perfeitamente por quê. Você já sentiu aquele momento? Aquele lampejo súbito onde tudo faz sentido? Onde as fronteiras entre você e o mundo simplesmente desaparecem? É como se alguém tivesse acendido todas as luzes do universo de uma só vez. As pessoas chamam isso de experiência de pico, de momento de graça, de vislumbre do divino. Eu chamo de lua de mel espiritual. É a fase onde você flutua, onde cada meditação parece te transportar para dimensões celestiais, onde sincronicidades aparecem como confirmações cósmicas de que você finalmente descobriu o segredo da existência. Você se sente escolhido, especial, iluminado. A vida adquire uma qualidade mágica, quase onírica. Cada folha balançando no vento parece conter todos os ensinamentos budistas condensados em um único movimento. Você olha para as pessoas na rua e sente uma compaixão avassaladora, um amor incondicional que transborda do seu peito. Nesse momento, você tem certeza absoluta de que alcançou algo permanente, algo que nunca mais vai embora. Mas aqui está o problema com lua de mel. Elas sempre terminam. E quando termina, quando aquele estado estático começa a se dissipar como névoa sob o sol da manhã, você descobre algo aterrorizante. A consciência ordinária, aquela mesma que você habitou durante décadas sem questionar, de repente parece uma cela apertada demais. É como se você tivesse provado o oceano e agora fosse forçado a viver em uma poça d'água. Você tenta meditar, procurando desesperadamente recriar aquela sensação. Mas a meditação agora é mecânica, vazia, frustrante. Tenta ler os textos sagrados que antes te inspiravam, mas as palavras parecem cinzas na sua língua. O pior de tudo? Você começa a se sentir estranho dentro da própria pele. Aquela identidade que você carregou por toda a vida, aquele senso de ser você, começa a parecer uma roupa emprestada que não serve mais. Eles chamam isso de crise de identidade, mas a expressão é suave demais. É mais como acordar um dia e descobrir que você é um estranho para si mesmo, que cada pensamento que cruza sua mente não parece mais seu, que cada emoção parece estar acontecendo com outra pessoa. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. As pessoas entram no que os místicos cristãos chamavam de noite escura da alma, e alguns nunca saem de lá. Imagine passar meses, às vezes anos, em um estado de escuridão existencial tão profunda que faria a depressão clínica parecer um dia nublado. Você ora, mas suas preces ecoam em um vazio que parece zombar da sua fé. Medita, mas cada sessão se transforma em tortura psicológica. Um confronto brutal com pensamentos obsessivos e emoções que você nem sabia que carregava. Nada faz sentido. Os ensinamentos espirituais que antes ofereciam consolo, agora parecem palavras vazias, promessas quebradas de mestres que ou mentiram ou nunca realmente entenderam o que estavam falando. Você procura sinais, sincronicidades, qualquer indício de que o universo ainda está prestando atenção em você, mas encontra apenas silêncio. Um silêncio ensurdecedor, absoluto, que penetra até a medula dos seus ossos. Tem uma fase particularmente insidiosa que pega todo mundo de surpresa. O ego é inteligente, mais inteligente do que qualquer manual de espiritualidade admite. Ele não desiste facilmente. Então, sabe o que ele faz? Ele sequestra o próprio despertar. De repente, você não é mais apenas uma pessoa buscando verdade. Você se torna alguém que está despertando.
Essa identidade nova e brilhante se instala, e você nem percebe que é apenas outro disfarce, outra camada de ilusão pintada com cores espirituais. Você começa a olhar para as pessoas não despertas, com uma mistura de pena e superioridade. Julga aqueles que ainda estão presos em preocupações mundanas, enquanto convenientemente ignora que você mesmo está preso em uma prisão ainda mais sutil. A prisão de se acreditar especial por estar além dessas coisas. Frequenta círculos espirituais e compete sutilmente para ver quem teve a experiência mais profunda, quem leu mais livros, quem medita por mais horas. O ego espiritual é particularmente perigoso porque se disfarça de humildade enquanto alimenta a arrogância mais refinada que existe. Há um tipo de solidão que acompanha esse processo, e ela é diferente de qualquer outra. Você tenta conversar com amigos antigos, com família, mas as palavras que saem da sua boca soam alienígenas para eles. Não é que você esteja tentando impressionar ou converter ninguém. É que sua percepção de realidade mudou tão fundamentalmente que não existe mais linguagem comum. Eles falam sobre suas preocupações, seus planos, suas queixas, e você sente como se estivesse assistindo a tudo através de um vidro grosso. Não consegue mais se conectar com aquelas preocupações, mas também não encontrou ainda uma nova tribo, uma nova família espiritual. Você fica suspenso entre dois mundos, não pertencendo mais ao antigo, mas ainda não tendo alcançado o novo. É como ser um imigrante sem destino, falando uma língua que ninguém mais compreende, sentindo saudade de uma casa que não existe mais, mas ainda não tendo encontrado um novo lar. Agora, pare por um momento. Respire fundo. Se você chegou até aqui e algo dentro de você está ressoando, mesmo que doa, deixe nos comentários uma única palavra que captura onde você está nessa jornada agora. Não precisa ser elaborado. Uma palavra. E se este vídeo está tocando em algo real para você, se inscreva no canal. Não porque eu preciso de números, mas porque essa conversa precisa continuar. E você merece um espaço onde a verdade não vem embrulhada em plástico bolha espiritual. Existe uma armadilha que devora buscadores inteiros, e ela vem disfarçada de salvação. Você encontra um professor, um guru, alguém que parece irradiar aquela presença que você tanto busca. Finalmente, alguém que entende. Alguém que pode te guiar através desse labirinto impossível. E então, quase sem perceber, você começa a entregar sua autoridade. Decisões que antes eram suas, agora dependem da aprovação do mestre. Dúvidas que antes você investigaria sozinho agora são levadas aos pés do guru como oferendas. Desenvolve-se o que eu chamo de vício em guru, uma dependência emocional e espiritual que transforma sua jornada de autoconhecimento em uma busca perpétua por validação externa. O irônico é que muitos professores genuínos tentam ativamente evitar isso, empurrando seus alunos de volta para sua própria autoridade interior. Mas o desejo de se entregar é tão forte, tão sedutor, que as pessoas resistem a essa libertação. Elas querem ser guiadas, querem ter alguém que saiba o caminho, porque assumir total responsabilidade pelo próprio despertar é aterrorizante demais. Eventualmente, se você continuar, chegará a um território que desafia qualquer descrição adequada. É o colapso de todo significado. Não estou falando de niilismo filosófico ou depressão existencial. Estou falando de um estado onde amor, propósito, sofrimento, alegria, tudo isso simplesmente perde qualquer peso, qualquer importância. Você olha para tudo com uma neutralidade vasta e vazia que é, paradoxalmente, aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. As pessoas podem estar sofrendo ao seu redor, e você reconhece isso intelectualmente, mas não há mais aquela urgência emocional de fazer algo a respeito. Seus próprios sonhos e ambições parecem histórias que alguém te contou sobre uma pessoa que você costumava conhecer. Nada importa, mas não no sentido depressivo de por que se preocupar. É mais profundo.
É a percepção direta de que importância, significado, valor, tudo isso são construções que a mente cria para dar forma ao informe, para tornar o mistério absoluto da existência palatável o suficiente para ser vivido. Essa fase quebra pessoas completamente. Algumas nunca se recuperam dela. Ficam presas nesse vazio, nessa neutralidade absoluta, incapazes de retornar ao mundo humano de significados e emoções. Tem casos onde o processo vai tão fundo, desestabiliza tanto as estruturas básicas de percepção, que a realidade consensual simplesmente se torna impossível de navegar. O que a psiquiatria rotula como psicose espiritual ou emergência espiritual é, na verdade, uma dissolução tão completa das fronteiras entre self e mundo, entre interno e externo, que a pessoa perde a capacidade de funcionar dentro das convenções sociais. Elas podem começar a ver padrões e conexões que ninguém mais vê, receber mensagens de fontes que ninguém mais escuta, experienciar realidades que são absolutamente reais para elas, mas inexistentes para todos os outros. A linha entre despertar profundo e ruptura psicótica é muito mais tênue do que os círculos espirituais gostam de admitir. Algumas pessoas atravessam isso e emergem do outro lado com uma sanidade mais profunda. Outras ficam perdidas lá, precisando de medicação e internação para voltar a um estado funcional. A questão assustadora é: às vezes não dá para saber de antemão quem vai atravessar e quem vai se perder. E então, depois de todo esse massacre, depois de ter sido desfeito e refeito incontáveis vezes, vem o reconhecimento final. É tão simples que soa ridículo. Tão óbvio que parece impossível ter levado tanto tempo, tanto sofrimento para perceber. Nunca houve ninguém para despertar. Nunca houve um você separado da consciência que precisa alcançar iluminação. Todo esse tempo, toda essa busca, foi consciência brincando de esconde-esconde consigo mesma. O que você pensava ser sua jornada pessoal rumo ao despertar era apenas a própria existência se experienciando através dessa forma particular. Não há conquista aqui, não há progresso, não há ninguém para reivindicar crédito. A iluminação que você perseguiu por anos estava sempre aqui, neste momento presente ordinário, nesta respiração, neste movimento da brisa na cortina, neste ruído de trânsito lá fora. O extraordinário estava sempre escondido no mais comum, no mais mundano, no mais óbvio. Você percebe que sua vida inteira, cada momento de alegria e sofrimento, cada insight e confusão, cada experiência mística e cada momento de tédio mortal, tudo era igualmente sagrado, igualmente vazio, igualmente perfeito. Não há mais hierarquia entre estados de consciência. O estado meditativo não é superior ao estado de lavar louça. A experiência de unidade cósmica não é mais valiosa que a experiência de frustração no trânsito. Tudo é apenas o que é, acontecendo sem propósito, sem direção, sem significado intrínseco, além do fato puro e simples de estar acontecendo. E nessa percepção, nessa rendição total à ordinariedade radiante da existência, há uma paz que não depende de nada, que não pode ser abalada porque não está fundada em nenhuma experiência específica ou estado de consciência particular. Alguns chamam isso de iluminação, outros chamam de rendição final. Eu chamo de acordar para o sonho enquanto o sonho continua. Você não se torna especial, não desenvolve superpoderes, não fica flutuando 3 centímetros acima do chão, emanando luz dourada. Você permanece exatamente como era, com seus defeitos e peculiaridades, suas preferências e aversões, seus talentos e limitações. A diferença é que não há mais ninguém se identificando com tudo isso. Ninguém levando isso terrivelmente a sério. Ninguém construindo uma identidade sólida a partir desse fluxo constante de experiências. A vida continua vivendo a si mesma através dessa forma. E há uma presença testemunhando tudo isso sem reclamar propriedade, sem buscar controle, sem tentar melhorar o que já é perfeito em sua imperfeição.
Muitos desistem antes de chegar aqui. Ficam presos em alguma fase intermediária, construindo acampamentos em planícies que eram para ser apenas passagens. Criam sistemas de crenças elaborados para justificar onde estão, para transformar uma parada temporária em destino final. Não há julgamento nisso. O caminho é brutal demais para esperar que todos o completem. Talvez a maioria não precise completar. Talvez para a maioria das pessoas seja suficiente ter alguns vislumbres, algumas aberturas momentâneas que suavizam a dureza da existência humana ordinária. Não há obrigação cósmica de dissolver completamente o ego, de ver através de todas as ilusões, de alcançar o que quer que os textos antigos chamem de libertação final. Mas se você é uma daquelas pessoas que não consegue parar, que não consegue se contentar com respostas parciais ou consolações temporárias, saiba o que está à sua frente. Não entre nessa jornada com ilusões românticas de tranquilidade e beatitude. Entre sabendo que você pode perder tudo que valoriza, todos que ama, todo senso de quem você pensa ser. Entre sabendo que não há garantias, que você pode quebrar no processo, que o despertar pode parecer muito mais com insanidade do que com sabedoria. E mesmo assim, mesmo conhecendo tudo isso, se algo dentro de você insistir, se houver uma sede que nenhuma água pode saciar, então não há escolha. Você já está nesse caminho, quer admita ou não. O universo vai te esfolar, vai tirar tudo o que você pensava ser essencial, vai quebrar cada certeza, desmontar cada crença, destruir cada refúgio. E se você sobreviver a isso, se conseguir atravessar o vale da sombra da morte existencial, do outro lado não há troféu esperando. Há apenas isso. Este momento, esta respiração, esta vida ordinária, acontecendo sem ninguém no comando, sem propósito além de si mesma, completa e suficiente exatamente como é. Então, se você chegou até aqui comigo, se essas palavras ressoaram em algo que você nem sabia que estava sentindo, eu gostaria de te convidar para algo. Se inscreva neste canal, não por obrigação, mas porque talvez você precise de um espaço onde essas conversas difíceis acontecem sem açúcar. E me conte nos comentários, o que este vídeo despertou em você? Que pergunta ficou ecoando? Que desconforto foi tocado? Compartilhe sua história, porque sua jornada pode ser exatamente o que alguém mais precisa ouvir hoje, para não se sentir tão sozinho nesse caminho impossível. Estamos juntos nisso, mesmo quando parece que estamos completamente sozinhos. Até o próximo encontro.